Olá, sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei quando vocês estão, né, o horário que vocês estão assistindo esses vídeos, mas estamos de volta, né? Mais uma aula, né? Nossa aula hoje é a aula escola, tá certo? E nós vamos retomar, né, um assunto que nós vimos antes do recesso, tá bom? Que é o complemento verbal, tá certo? Nós estudamos a oração, né? Destacamos os verbos, tá certo? E nós vimos que há alguns verbos que precisam de um complemento para ter sentido completo, né? Pronto, a gente viu isso aí, né? E quando esse verbo ele requer um complemento, né? Este verbo ele é transitivo, né? Ele pode ser direto e pode ser indireto, né? Vocês viram aí a diferença, né? E também há aqueles verbos que não precisam de complemento, né? Que eles têm sentido sozinhos, né? E esses verbos aí, né, que não requer complemento, são chamados de intransitivos, tá certo? Mas o nosso foco hoje, tá? É o complemento desse verbo. Essa palavra, né, que está complementando o sentido desse verbo, tá? Então, esse é o nosso assunto de hoje, complemento verbal, certo? Que o complemento do verbo, né, aquela palavrinha que está ali, dando completando mesmo o sentido do verbo, tá? Nós chamamos de objeto, certo? Esse objeto, ele pode ser direto e ele pode ser também indireto, tá certo? Assim como o verbo, ele pode ser transitivo direto e transitivo indireto, certo? Então, o verbo pode ser transitivo direto e indireto, assim como também o objeto, né? Ele pode ser transitivo direto com objeto direto. Se ele for transitivo indireto, ele vai ter objeto indireto, tá certo? Então, olha só, na página de vocês aí, né, 152 do livro de vocês, vocês vão ter, né, esse conteúdo aí de complemento verbal, que vai tratar só dos objetos. Por quê? Porque os verbos, né, já foram vistos, tá bom? Então, vamos lá. O que é um objeto direto? Objeto direto, né, é aquele complemento do meu verbo, né, que está ligado diretamente com o verbo, que não tem, né, nenhuma preposição fazendo essa ligação. Ele é ligado de maneira direta, né, no meu verbo. Então, olha só aqui um exemplo de objeto direto, tá, gente? Olha só, quando eu digo assim, pessoal, olha, Maria comeu a laranja, né? Então, Maria comeu a laranja. A primeira coisa a se fazer, né, para a gente saber quem é o objeto, é identificar o verbo. Né? Nessa frase, Maria comeu a laranja, né, nós temos como verbo comeu, né? Comeu é o verbo, tá certo? Então, Maria comeu. Aí você vai perguntar logo, comeu o quê? Né? O que foi que Maria comeu? A laranja, tá? Então, esse a laranja, veja que esse a laranja, né, e comeu, estão ligados diretamente, né? Não tem preposição ligando, né, o verbo ao seu objeto. Então, eu chamo esse tipo de verbo que não tem preposição, né, de objeto direto, porque está ligado de maneira direta, certo? Tem esse a aí, mas esse a não é de preposição, tá bom? Esse a é um artigo, tá certo? Então, ele é um objeto direto. Então, olha só, gente, um outro exemplo, né, de uma frase, né, que tem um objeto direto, né? Quando eu digo assim, Ana vende livros. Ana vende livros. Então, vamos identificar, né, o meu verbo. Quem é o meu verbo? Vende. Vem do verbo vender, né? Então, quando eu identifico o verbo, eu já consigo identificar o complemento, né? Quem está complementando? Porque se eu disser Ana vende, poxa, Ana vende, vende o quê? E o que é que ela vende? Livros, tá? Então, vocês observem essa frase que né, entre livros e vende não tem nenhuma palavra, né, fazendo essa ligação.
né? Não tem preposição, certo? Porque quando tem preposição é que nós chamamos de objeto indireto, tá certo? Então, já que não tem, né? Ele está ligado de maneira direta com o verbo, chamamos de objeto direto, tá certo? Então, e o objeto indireto? Objeto indireto é aquele objeto, aquele complemento do verbo que está ligado, né, ao verbo por meio de uma preposição, né? E as preposições são quais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante e por, né? Essas são algumas preposições essenciais, tá certo? Então vamos aqui a um exemplo, né, de um objeto indireto, tá certo? Márcia gosta de pipoca, né? Então, olha, Márcia gosta de pipoca. Quem aí é o meu verbo? Gosta, né? Gosta é o meu verbo. Então, quando eu digo gosta, né? Márcia gosta. Gosta de quê? De quem, né? Então, de pipoca. Então, vejam que esse de aí é uma preposição, tá certo? E como tem uma preposição ligando o verbo ao complemento, nós dizemos que é um objeto indireto, tá certo? Porque tem preposição aí ligando o verbo, né, ao seu complemento, tá certo? Um outro exemplo de um objeto indireto. Deixa eu ver. Sávio foi para a sua casa, né? Então, qual aí é o verbo? Foi, o verbo ir, né? Foi. Sávio foi para a sua casa. E para onde Sávio foi? Para a sua casa, né? Então, veja que para a sua casa é o complemento, né? E aí, entre o verbo a sua casa, entre o verbo e a sua casa, nós temos aí para, que é a preposição, tá certo? Então, como é ligado por meio de preposição, né? Preposição para, nós dizemos que é um objeto indireto, tá certo? Então, memorizem isso para vocês, aí na mente de vocês. Objeto direto está ligado diretamente ao verbo, né? E objeto indireto é aquele que é ligado por meio de preposição, tá certo, gente? Então, agora, né, vocês vão fazer a atividade aí, o estudo da língua, na página 152, e a atividade na página 153, 154 e 155, tá certo? São muitas páginas, mas são 5 questões apenas, tá? Lembrando a vocês, no caderno de gramática, tá certo? Coloquem o cabeçalho com o nome da escola, a data, o conteúdo, a página, né? E sinalizem também, estudo da língua, questão 1, 2, 3, né? Atividade, destaquem isso, porque quando eu for corrigir, né? E até vocês mesmo, quando for acompanhar as correções, vocês vão saber localizar melhor nessas atividades, estando organizadas, tá bom? Então, a organização, né, é fundamental para os estudantes, para nós estudantes, né? E para nós professores também, que vamos estar corrigindo esses cadernos, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? Como esse conteúdo vocês já viram, né? Quando eu dei o verbo transitivo, direto, indireto, intransitivo, eu também já dei, né, os objetos também. Indiretamente já estuda, né, um é complemento do outro. Então, olha só, pessoal, só para lembrar vocês aqui que da mesma forma que nós temos o verbo transitivo, direto e indireto, nós também temos o objeto direto e indireto, tá certo? Eu vou dar aqui um exemplo, né, de um objeto, de um verbo que tem 2 complementos, né, um objeto indireto e um objeto direto, certo? Aqui tem, ó, o menino entregou a carta dos Correios ao funcionário dos Correios. O menino entregou a carta ao funcionário dos Correios. Então,
qual é aí o meu verbo, né? O meu verbo é entregou, né? O menino entregou a carta ao funcionário dos Correios. Então, entregou, né? É o meu verbo. Então, a carta ao funcionário dos Correios são os complementos desse verbo. O menino entregou a carta. Entregou a carta a quem? Ao funcionário, né? Dos Correios. Então, entregou a carta, né? Se torna um objeto direto. E ao funcionário dos Correios é o objeto indireto, porque esse ao aí, né? É uma preposição, tá certo? Então, entregou é o meu verbo, a carta, objeto direto, né? Porque não tem preposição ligando esse objeto para o verbo. E ao funcionário dos Correios é um objeto indireto porque tem preposição, tá certo? Só para deixar mais claro para vocês aí, né? Para vocês não esquecerem, né? A gente nunca vai encontrar na nossa língua portuguesa um verbo que tenha dois complementos iguais. Sempre vai ser um objeto direto e um indireto, tá certo? Automaticamente. Se você encontrou um direto, o outro vai ser indireto. A gente não tem essa construção na nossa língua, né, de um verbo com dois complementos iguais, tá certo, gente? Então, sempre que você vê dois complementos no verbo, você já vai saber que um vai ser direto e outro indireto, tá certo? Basta você conseguir identificar quem tem preposição e quem não tem, tá certo? Para saber disso. Então, beijos, até nossa próxima aula, fiquem com Deus, tá certo? Qualquer dúvida, não hesitem, podem me perguntar, me procurar, que eu vou ajudar vocês com certeza.